Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Provérbios capítulo 19, no versículo 21. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Você achou? Amém? A palavra de Deus nos diz assim, ó: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Vamos repetir? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Queridos, nós fazemos muitos planos, nós temos sonhos, nós temos metas, nós temos objetivos, mas o homem e a mulher que tem a sua vida firmada em Deus, vocês podem ter certeza que vai se cumprir nas suas vidas os propósitos do Senhor. E o que nós queremos para a vida da Igreja Batista Betel é os propósitos dela, os propósitos do Senhor para a vida dessa igreja, amém? Nós queremos que se cumpra cada dia o desejo e a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu já falei isso em outras conversas que nós tivemos. Há algum tempo eu vinha pedindo uma direção de Deus sobre que caminho seguir, né? Sobre que estratégia que nós poderíamos usar para poder estar compartilhando a palavra de Deus e fazendo o mundo conhecer Jesus conhecido no mundo. E o Senhor me deu a oportunidade de ler o livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósitos, e foi um livro que, assim, o Senhor falou muito ao meu coração através daquele livro, né? A gente começa a perceber, assim, que por mais que você tente fazer da melhor maneira possível, às vezes tem alguma coisinha ou outra que a gente faz que atrapalha, às vezes, o cumprimento dos planos de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Então, depois de estudar um pouco sobre esse conteúdo, e começamos a implementar esse conteúdo nesse ano de 2018, né? Eu senti o chamado de Deus de nós trabalharmos com ele efetivamente a partir de 2019. E eu gostaria de explicar um pouco sobre como serão os métodos de trabalho em 2019, para que fique mais fácil para a sua vida. Amém? Irmãos, primeiro, o que é uma igreja com propósito? A igreja com propósito é uma igreja que ela está firmada no quê? Firmada na palavra de Deus. Dentro de 5 propósitos que estão previstos na Bíblia e que aconteciam dentro da igreja de Atos, dentro da igreja primitiva. Então, quais são esses propósitos? Comunhão, serviço, adoração, evangelismo e ensino. Quando a gente pega a palavra de Deus lá em Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, você vai ver que todo esse conteúdo mostra uma igreja que trabalhava dentro desses 5 propósitos. E hoje no mundo, nós vemos igreja, e às vezes até a nossa, ela trabalha muito bem às vezes em um ou outro, trabalha bem em comunhão, trabalha bem em ensino, mas talvez deixa um pouco o evangelismo de lado, deixa um pouco o serviço de lado, deixa um pouco a adoração de lado, ou trabalha em um desses 5 requisitos, e nós vamos perceber, de acordo com a palavra de Deus, que é importante que a igreja trabalhe dentro de todos eles, amém? De forma coesa, de forma concisa, para que o Senhor dê a direção na vida da igreja. Nós não vamos ler todo o versículo, mas depois você pode ler em casa, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Algo que nós precisamos entender, queridos, quando a gente vai trabalhar numa igreja com propósitos, é que dentro da igreja existem diversos tipos de pessoas que a frequentam, ok? Um dos erros que eu vi na minha vida há algum tempo atrás, é às vezes cobrar
né, ou pedir algo para alguém que não era membro da igreja, que ele era apenas um frequentador da igreja. E nós precisamos entender e saber diferenciar quem é membro, quem é visitante, quem é frequentador, quem é núcleo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa saber diferenciar os níveis de comprometimento dentro da igreja. Então, dentro das pessoas que frequentam a igreja, nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que Jesus, ele é o dono e ele é o cabeça da igreja. Essas referências bíblicas, elas estão lá em Mateus 16, 18 e Colossenses capítulo 1, versículo 18. A gente não vai ler agora, mas depois você pode ler com calma na sua casa, ok? Além do nosso Senhor, que é quem dá a direção e quem é o cabeça da igreja, nós temos o pastor, a pastora, são os líderes do corpo de Cristo. Já vou explicar melhor sobre cabeça e corpo, tá? Nós temos os membros que nós chamamos de membros comprometidos. Quais são esses membros comprometidos? São membros maduros, são pastores que fazem parte da igreja, pessoas que já trabalham em ministérios, pessoas que já têm responsabilidades e são salvos já há algum tempo. Então nós entendemos que existem esses irmãos, essas pessoas que nós chamamos de pessoas comprometidas. Nós temos também dentro da igreja, dentro do corpo, a congregação. A congregação, ela é composta por membros novos, por membros maduros, mas aqui eu estou referenciando a congregação como os membros novos também, ok? Então, dentro da congregação, nós temos membros novos, membros maduros. Só que os membros que estão há mais tempo, que já trabalham, nós entendemos que esses membros, eles são comprometidos, fazem parte do corpo, mas desenvolvem o trabalho já há algum tempo. Por quê? Nós temos pessoas que acabaram de aceitar Jesus, né? E até que elas comecem a trabalhar, isso leva algum tempo, elas precisam amadurecer, ainda estão tomando leite, né? Então elas precisam amadurecer para que possam estar cumprindo o ID do Senhor. Nós temos também dentro da igreja pessoas que são visitantes ou frequentadores. E essas pessoas nós chamamos de simpatizantes. Então, o que é isso? O visitante é aquele que visita, né? Vem aqui, viu um culto, participou de um culto, de repente ele não volta na outra semana, mas 2 semanas depois volta, faz uma nova visita. E existem também aquelas pessoas que são os frequentadores. Frequentador, querido, não é membro. O que é o frequentador? É uma pessoa que pode gostar da igreja, se simpatizar com a igreja, vir na igreja todo domingo. Todo culto ela está aqui, mas ela não pede para se membrar à igreja. Ela não faz parte direta do corpo de Cristo, tá? Como eu falei para vocês, um erro meu no passado era às vezes acreditar, pegar uma pessoa que era frequentador, que já estava vindo na igreja há 6 meses, mas não pediu para se membrar à igreja. E às vezes querer pedir para que essa pessoa aqui pudesse trabalhar em algum cargo da igreja. Às vezes ela aceitava, mas ela não tinha comprometimento com a igreja. Ela só frequentava, ela só era simpatizante. Então ela não conseguia cumprir a comissão dela com excelência, tá? E nós temos também, lá fora, a comunidade, que são aquelas pessoas que estão sem igreja, tá? Comunidade é aquelas pessoas que nunca participaram de uma igreja ou aquelas pessoas que estão afastadas do corpo de Cristo. Já participaram, porém estão afastadas. Então essas pessoas nós chamamos de sem igreja. Irmãos, a igreja com propósito, o foco da igreja é qual? O foco é pessoas que estão já participando de outra igreja ou pessoas que não conhecem a Cristo. Irmãos, o foco é pessoas que não conhecem a Cristo, tá? Você vai pegar lá a igreja do Rick Warren, lá ele tem uns dados, me parece que 80% da igreja deles, dos membros, eu não lembro a quantidade exata, mas é mais ou menos isso. 80% são pessoas que aceitaram a Cristo lá, tá? Você não vai atrás de pessoas que já são salvas e estão participando de outras igrejas. Também a gente precisa deixar claro que por mais que a igreja tenha o foco para pessoas que estão afastadas das igrejas, tá?
O foco principal é aquelas pessoas que estão longe de Cristo, que não conhecem Jesus. Amém? Eu vou deixar de pregar para uma pessoa que está afastada da igreja? Jamais. Nós precisamos pregar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado de repente pegar uma pessoa que ela está frequentando uma igreja, ela é um frequentador de uma outra igreja, e de repente querer convidar essa pessoa para vir à nossa igreja. Nós não pescamos em aquário. Nós não convidamos pessoas que estão participando de outra igreja ou de outro ministério buscando ao Senhor. Amém? O nosso foco são pessoas que estão no mundo. Ok? Sabendo dessa estrutura das pessoas que frequentam a igreja, o que a gente precisa saber? Como tem diferentes tipos de pessoas que frequentam a igreja, os propósitos, eles têm que ser claros na vida de quem? Na vida dos membros, sejam novos ou maduros, e pastores. Então, a igreja com propósito, quem precisa entender o que é a igreja com propósito? Para trabalhar sobre ela aqui dentro da igreja Batista Betel. Congregação, membros novos, comprometidos, membros maduros, pastor. E claro que Jesus é quem está na cabeça e no controle de todas as coisas. Amém? Até aqui por enquanto? Para entender um pouco melhor sobre isso, falando sobre as divisões do corpo de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 18, fala assim, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Irmãos, Jesus, dentro do corpo de Cristo, ele é a cabeça, ok? Jesus é a cabeça, e quem somos nós? Nós somos a igreja. Jesus é a cabeça, e nós como igreja, nós somos o corpo, e a Bíblia fala que o corpo, ele é composto por diversos membros. Amém? Só que eu queria explicar um pouco melhor o significado da palavra membro, porque a palavra membro, ela foi distorcida com o passar dos anos. Bom, se você olhar aqui, nós temos um corpo, vamos imaginar que esse corpo é a igreja, Jesus é a cabeça, a igreja é todo o corpo. Nesse corpo, se faltar um dedo, se esse corpo perder um dedo, ele vai fazer falta? Por que ele vai fazer falta? Porque ele é um membro do corpo. E aí, quando a gente fala sobre membresia, você vai ver que C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte, ele escreveu um artigo que falava sobre a palavra membresia, e ele diz que por mais que essa palavra ela tenha origem cristã, ela foi tomada pelo mundo e ela perdeu o seu sentido original. Então, o que acontece? Hoje, membro é aquele, na visão da maior parte das pessoas, é aquele que faz parte de um grupo. Então, por exemplo, eu sou membro do clube de golfe. Ok, o que você faz? Você faz parte do clube de golfe. Ok? E ficou isso na cabeça de muita gente. Então é assim, se eu vou no clube ou se eu não vou, não faz diferença. Se eu ajudo ou não ajudo, não faz diferença, desde que eu contribua, para que o clube ele continue funcionando, tá? Isso é o que está na cabeça de muitas pessoas sobre o significado da palavra membresia. Mas, biblicamente falando, membro não é aquele que faz parte, membro é ser parte. E ser parte é ser algo vital dentro do corpo. Então, vamos pegar lá, na Bíblia o conceito de membresia não é fazer parte, é ser parte vital do corpo. Ou seja, você não faz, você é o corpo. Membro é fazer parte. Quando eu começo a entender o significado de que membresia é eu fazer parte do corpo, eu entendo que se eu sou membro da igreja e eu falto em um culto, o corpo vai sentir. Porque eu não faço apenas parte, eu sou o corpo. E se um dedo falta, todos os outros sentem com ele. Precisamos entender que cada um de nós é parte importante desse corpo. Nós somos a igreja de Cristo. Irmãos, não tem como você ser membro de duas igrejas.
Você não consegue ser parte de dois corpos diferentes. Você consegue fazer parte. Eu consigo participar da Igreja Batista Betel, eu consigo participar lá da Assembleia de Deus, mas eu só consigo me membrar a uma dessas igrejas. Só que na realidade, no sentido de membro, se eu me membrar à igreja A, e eu faltar nessa igreja para frequentar a igreja B, significa que a igreja A vai sentir a minha falta, porque eu não apenas faço parte, eu sou parte daquela igreja. Amém? No sentido da igreja com propósitos, nós precisamos entender, queridos, que nós somos a igreja. Você é a igreja, você faz falta, você é parte integrante desse corpo. E biblicamente falando, Jesus, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Como que cada grupo de pessoas vê a igreja? E às vezes a gente percebe que isso está fazendo falta, porque as pessoas não conhecem, elas não se sentem membros daquele corpo. Então aqui é um exemplo de como que as pessoas veem a igreja. As pessoas de fora, quando elas olham a igreja, elas veem de longe, elas acham importante participar, mas ela está distante daquele corpo. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que não frequenta, que não participa da Igreja Batista Betel, ele vai falar assim, aquela igreja, lá no bairro, no Itatiaia tem igreja? Tem uma igreja, aquela igreja lá, ó, é a Igreja Batista Betel. As pessoas que fazem parte da comunidade, elas olham para a igreja como aquela igreja. As pessoas que frequentam a igreja e que visitam a igreja, elas olham para a igreja como esta igreja. Então elas falam assim, pastor, eu gosto muito dessa igreja. Eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, eu gosto de eventos de criança, eu acho que tudo que é feito aqui é muito importante. Então essas pessoas, elas estão dentro da igreja, elas participam dos cultos, mas eles não são ou não querem ser efetivamente membros do corpo. Sabe o que acontece com isso? Quando eu frequento, mas eu não sou membro, se eu faltar, ninguém vai sentir minha falta. Eu posso ir na igreja A e eu posso ir na igreja B, não vai fazer diferença nenhuma. E quando eu estou na igreja, eu falo, essa igreja é muito boa, eu gosto muito dessa igreja. Se de repente a igreja B, ela oferecer algo que seja interessante para mim, eu vou e frequento na igreja B por um tempo, eu vou falar assim, essa igreja é uma igreja muito boa, eu gosto muito dessa igreja. Só que a diferença, queridos, de quem é membro, é que o membro ele olha para a igreja e ele fala assim, a minha igreja, a nossa igreja. E isso faz toda a diferença. O membro, que é parte daquele corpo, seja um dedo, seja um braço, seja um coração, seja o que for, ele olha para a igreja e ele fala assim, essa é a nossa igreja. Eu vi lá que tem pessoas, sei lá, vou falar um exemplo bobo aqui, as pessoas estão esquecendo o copo de água dentro da minha igreja, dentro da nossa igreja. Não, gente, não pode. Irmãos, membros do corpo, a gente não pode permitir isso. Por quê? Porque nós somos um corpo, e se tem alguma coisa que não está legal, nós vamos sentir. O membro, ele tem senso de propriedade. Querido, essa igreja não é do pastor Sander, essa igreja não é sua. Essa igreja, de acordo com a palavra de Deus, quem é dono é Jesus. Ele é o dono, ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Amém? O membro, como eu falei, não consegue pertencer mais de uma igreja. Por quê? Porque ele tem senso de propriedade. Essa é a nossa igreja, essa é a minha igreja. Então, você quer descobrir se uma pessoa, ela se sente membro da igreja? Pergunta algo da igreja para ela. Se ela falar assim, não, na minha igreja, ou na nossa igreja, funciona assim. Ela reconhece que ela é parte vital, integrante, a importância de ela estar lá. Hoje, infelizmente, mesmo eu mandando mensagem para todos, assim, individualmente, que são integrantes de ministérios, tem algumas pessoas que não puderam estar aqui,
né, algumas estão trabalhando mesmo. O Francisco falou, pastor, eu vou trabalhar. Eu falei, beleza. Né? Agora, outras pessoas falaram assim, pastor, eu vou estar lá. Conta comigo. Só que não está aqui. Eu entendo que essa pessoa, ela não se sente membro da igreja. Ela não se sente parte integrante do corpo. Ela não sente que ela faz falta ou que ela vai fazer falta. E isso é algo que diferencia um membro da igreja de um frequentador. Aí a pergunta que eu faço para vocês, que tipo de pessoa você tem sido dentro da nossa igreja? Você tem sido um membro? Se você falta, você sente que você faz falta? Ou você tem sido um mero espectador ou frequentador? Eu vou quando dá, se der, se precisarem de mim, pode contar comigo, mas eu vou aqui, eu vou lá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço quando der. E queridos, núcleo, porque hoje eu estou ministrando para núcleo, depois vou falar um pouco mais sobre isso. Só pode fazer parte do núcleo da igreja quem é membro da igreja. Quem é frequentador não pode fazer parte do núcleo. Porque o frequentador ele não tem senso de propriedade. Ok? O núcleo tem. Essa é a nossa igreja. Deus é quem direciona ela. Eu vou trabalhar para que esta igreja, para que a nossa igreja ganhe o mundo para Jesus. Amém? E isso é uma coisa que vocês vão ver, que nós vamos diferenciar muito a partir do próximo ano. Aquelas pessoas que estão dispostas a falarem, eu quero trabalhar para a nossa igreja, vão ter as portas abertas para trabalhar. Aquelas pessoas que pensarem assim, eu quero aqui, mas eu quero lá, eu quero dividir, não tem esse sentimento de membro, aí podem frequentar sem problema nenhum, mas não vão poder participar do núcleo da igreja, que são aquelas pessoas que têm a responsabilidade de ganhar o mundo para Cristo. Amém? Qual a função do corpo? Está lá, Efésios capítulo 4, versículo 16. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido, biblicamente falando, o corpo, os membros, eles crescem, eles edificam-se e eles amam. Então, o que o membro faz? O membro, ele deseja o crescimento da sua igreja. Eu vou lá, tá bom do jeito que tá tudo beleza, mas e o plano de salvação? E o compromisso com Cristo? Vitor, não parou de gravar aí não, né? Está acompanhando. E o compromisso de Cristo, o compromisso com Cristo? Por quê? Porque tudo que é saudável, cresce. Pega uma planta, se você está aguando ela, dando alimento para ela, se ela está saudável, ela cresce. Se ela para de crescer, significa que ela está doente. Biblicamente falando, o corpo ele cresce. Então, se não cresce, tem alguma coisa errada acontecendo. Biblicamente falando, o corpo edifica-se a si mesmo. Ele trabalha por si mesmo. Biblicamente falando, o corpo ama. Nós temos o amor por Deus e o amor pelos nossos irmãos. Amém? E por que o corpo, como que ele cresce, como ele edifica-se e como ele ama? Está escrito aqui, na medida em que cada parte realiza sua função. Se cada membro do corpo não realiza a sua função, o corpo não cresce, o corpo não se edifica e o corpo não ama. Por isso que a igreja com propósitos, ela se importa muito com que cada pessoa realize aquilo que ela foi chamada para fazer, aquilo que ela se sente vocacionada. Irmãos, todos nós que estamos aqui, a gente está em bastante gente. Se cada um trabalhar naquilo que você é vocacionado dentro da igreja, a nossa igreja, lembra, senso de propriedade, a nossa igreja cresce, se edifica e ama. Amém?
Então depende de quem, queridos? Depende de nós. Jesus já é o cabeça. Ele já está no controle. Ele já está na direção. Só que depende de cada um de nós fazermos a nossa parte. Biblicamente falando, é isso. Essa pesquisa é uma pesquisa feita pela Gallup. Não é uma pesquisa a nível de Brasil, mas é a nível dos Estados Unidos. Só que o que se descobriu nessa pesquisa? Uma pesquisa entre os membros da igreja. Dentro da igreja, apenas 10% dos membros são ativos de um ministério. Você já pensou? A cada 100 pessoas, só 10 pessoas na igreja efetivamente trabalham dentro de um ministério. Tá? Existem pessoas que não têm interesse de fazer parte de um ministério. Isso corresponde a 50% da igreja. Olha só, gente. 50% da igreja quer frequentar a igreja, quer ser membro da igreja, mas não quer fazer parte de nenhum ministério. Eu só quero vir, sentar, assistir os cultos, participar e beleza. Só que existem 40% de membros que têm interesse, mas ou não foram chamados ou não sabem como fazer para trabalhar dentro de um ministério. Sabe o que isso significa? Por mais que 50% seja um número grande de pessoas que não querem trabalhar, 50% quer. 50%. Porque se você pegar os 10 mais 40, 50. 50% quer e pode. Se na média as igrejas, elas trabalham com apenas 10% dos membros trabalhando, aonde uma igreja não chega para compartilhar a palavra de Deus, se ela tiver 50% dos seus membros comprometidos em trabalhar? Chega muito longe, não chega? Só que eu fiz um negocinho a mais. Eu fiz uma pesquisa, peguei esse mesmo gráfico e trouxe para a realidade da nossa igreja. Então, com a quantidade de membros, quantos querem trabalhar, quantos trabalham, e eu me surpreendi quando eu fiz esse gráfico aqui, que eu fui levantando vocês que pediram para trabalhar em ministério certinho. Olha os dados da Igreja Batista Betel, e eu confesso que eu fiquei muito feliz com esses dados. Veja lá. 70% da nossa igreja, e eu estou falando dos membros, 70% dos membros da nossa igreja são membros ativos em pelo menos um ministério. E olha que tem membros que faz parte de 4, 5 ministérios dentro da igreja. 30% dos membros, estou falando membro efetivo da igreja, não tem interesse de fazer parte de ministério nenhum. Talvez esse número esteja um pouquinho maior, por aqueles que não quiseram vir hoje, assim, falando. Mas, irmãos, significa que a nossa igreja, ela sabe a importância de fazer Jesus conhecida no mundo. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo e pelos nomes que vocês colocaram para o ano que vem estar trabalhando, e com toda certeza o Senhor vai trazer muitos frutos e muitos resultados para essa igreja, amém? Agora, para a gente entender um pouquinho a forma de trabalho, eu queria mostrar aqui algumas situações dentro da nossa igreja. As equipes de trabalho principais. Como a nossa igreja, então, ela vai estar trabalhando nessa visão da igreja com propósito. Nós temos dentro da nossa igreja 5 equipes principais. E, irmãos, eu coloquei o nome de equipe e não ministério. Vou explicar por quê. Pelo significado da palavra equipe. Equipe significa conjunto de pessoas que se dedicam a realizar um mesmo trabalho. Não significa que quem está numa equipe faz o mesmo trabalho. Elas têm funções diferentes, mas se elas se dedicam para um mesmo resultado. As 5 principais equipes dentro da igreja que vão estar atuando no próximo ano são: primeiro, equipe de evangelismo. Tá? Qual que é o propósito dessa equipe? Comunicar a palavra de Deus através do evangelho. Outra equipe, equipe de adoração.
Qual que é a função da equipe de adoração? Celebrar a presença de Deus por meio da adoração. Qual a outra equipe? Membresia. Qual a função? Integrar a família de Deus em nossa comunhão. Qual a outra equipe? De ensino. Educar o povo através do discipulado. Qual a outra equipe? Equipe de base. Demonstra o amor por meio do serviço. Vocês vão perceber que essas 5 equipes compõem os 5 propósitos de Deus para a igreja, que estão descritos lá no livro de Atos. Amém? Então, dentro dessas 5 equipes de trabalhos principais, nós vamos ter uma pessoa que vai liderar cada uma dessas equipes. E a partir daqui, nós temos as equipes, que daí eu já não chamo de equipes principais, mas eu vou chamar de equipes de estrutura. Por quê? Um pilar, ele é uma estrutura. Se ele cair, tudo cai. Às vezes a gente vê a questão das empresas, né? Eu atendo empresa. E o funcionário que trabalha lá na produção, ele na realidade ele é uma estrutura da empresa. Se a produção parar, toda a empresa para, todo o pessoal do administrativo é mandado embora, não tem razão para o pessoal continuar lá. E às vezes o pessoal dentro da empresa olha para a equipe administrativa, do RH, olha para o pessoal da produção e fala, esse pessoal é da produção. Esse pessoal não tem importância nenhuma. Só que na realidade a empresa consegue seguir sem o RH, terceiriza. Mas a empresa ela não consegue seguir sem a produção. Então, eu chamei as equipes, e eu não chamo de equipe secundária, eu chamo de equipe principal e equipe de base. As equipes de base são equipes que vão trabalhar dentro dessas 5 equipes principais. Quais são? Então, um exemplo, a equipe de evangelismo. Aqui são alguns exemplos, não são todas as equipes, tá? Quem que nós temos como equipe de estrutura no evangelismo? Ações de evangelismo, célula de evangelismo, missões, pessoal que trabalha com missões, o Renê, promotor de missões, pastoral carcerária. Todas essas equipes aqui, elas fazem parte da equipe de evangelismo. E a equipe de adoração? Ministério de louvor, ministério de dança, ministério de teatro, ministério de artes. Todas essas pessoas são responsáveis pela parte do louvor. Membresia, ministério de intercessão, eventos que são feitos na igreja de comunhão, um almoço que a gente faz junto, tá? Beneficência para atender os membros. Comunicação que é feito para todos os membros. Esses aqui são alguns exemplos, tá? Equipe de ensino. A EBD, a Escola Bíblica Dominical, ou Edificando a Nossa Base em Deus. As células, só que daí já não é célula de evangelismo, é célula de consolidação. Existe uma diferença de célula de evangelismo e consolidação. Essa célula aqui, ela é enviada só para trazer pessoas para Jesus, para falar sobre Jesus para as pessoas que não são membros da igreja. Mas às vezes a pessoa ela se membrou uma igreja e a igreja ela precisa ser ministrada. Então ela pode participar de uma célula de consolidação, para consolidar ela dentro do corpo de Cristo, tá? Trabalho de integração com essa pessoa, depois vou falar um pouquinho mais sobre ele. Cursos de membresia. Então você percebe que todas essas equipes de base, elas estão relacionadas à equipe de ensino. E por último, a equipe de base ou de serviço. Então nós temos aqui o ministério de recepção da igreja, o ministério de manutenção, conservação e limpeza, o ministério de comunicação, aqui a comunicação da igreja, tá? Sejam comunicações, por exemplo, um cartaz que é encaminhado para a igreja, ele está relacionado com a comunicação interna. Um cartaz que é mandado para fora da igreja, ele é a equipe de base, ele está sendo enviado. Então, ele faz parte da comunicação, mas tem uma função diferente. E um outro ponto aqui que é descobrindo o seu dom, que depois eu trabalho um pouco melhor sobre eles. O que a gente vai perceber? Dentro dos 5 propósitos da igreja, você vê que tem várias equipes e cada uma tem a sua função. Agora,
antes de falar da função de cada um, deixa eu mostrar como que é a lista de compromissos dentro de uma igreja com propósito, ou dentro da nossa igreja, como que vai funcionar. Lembra que eu falei lá, naquele primeiro slide, que tem os frequentadores, a comunidade, assim por diante. Dentro da igreja com propósito, nós temos quem? Jesus, cabeça do corpo. O propósito, ganhar o mundo para Jesus. E quem nós temos aqui? Comunidade, os sem igreja. É aqueles que a gente vai ministrar. Vamos ter ainda os visitantes frequentadores, são pessoas que se simpatizam com a igreja. Vamos ter a congregação, os membros novos. Vamos ter os comprometidos, os membros maduros. Aí aqui entra o núcleo da igreja. O núcleo da igreja é o pastor, são as equipes principais de adoração, evangelismo, membresia, ensino e base e equipe de estrutura. Quem compõe o núcleo? Os comprometidos, membros maduros, membros que estão dispostos a trabalhar para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Amém? Agora, como isso vai funcionar? Eu fiz um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Então, vamos imaginar que dentro da igreja, vem uma pessoa visitar a igreja, Essa carinha alegre aqui é uma pessoa nova, que chega aqui na igreja. Ok. Quando ela chega, o que a gente precisa analisar? Dentro da estrutura que eu estou mostrando aqui, tá? Tem outras coisas que podem acontecer, mas dentro da estrutura. A pessoa chega na igreja, pergunta, como que essa pessoa conheceu a igreja? Bom, alguém deve ter trabalhado para que essa pessoa venha e conheça a igreja. Quem que pode ter sido? Bom, pode ter sido o Ministério de Comunicação. Jogou lá um evento no Facebook e tal, essa pessoa conheceu a igreja, essa pessoa participou. Pode ser o Ministério de Comunicação também, que fez uma placa e deixou na frente da igreja, e um dia a pessoa passou em frente da igreja e viu a placa ali, tá? Pode ser que essa pessoa conheça a igreja através de uma ação de evangelismo. A igreja foi ministrar lá num bairro X, e daí lá chega alguém, nossa, que legal, não conheço essa igreja. Conheceu a partir dali, e ela vem por conta desse convite. Pode ser através de uma célula de evangelismo, pode ser através de um projeto missionário, pode ser através da pastoral carcerária. A pastoral carcerária foi lá, ministrou para a pessoa que estava presa, ela foi liberta, ela fala, agora eu quero conhecer essa igreja. Pode ser que essa pessoa venha à igreja através do pastor, ou pode ser que ela venha na igreja através de um membro, convite de um membro. Então, o que acontece? Como essa pessoa vem até aqui? Você vai perceber que dentro das equipes, nós já temos algumas equipes aqui, que estão comprometidos com a vinda dessa pessoa, tá? Só que aqui eu estou mostrando as equipes, mas a responsabilidade de pregar e de levar o evangelho a todo mundo é de quem? É de todos nós. Então, pode ser que essa pessoa venha na igreja através de um convite seu. Vamos conhecer a minha igreja? E ela chega aqui. Porém, a hora que ela chega, você vai ver que outras equipes precisam estar comprometidas para a visão inicial que ela vai ter da igreja. Então, veja bem, a pessoa veio através dessas equipes, chegou aqui. Olha as equipes que precisam trabalhar para que essa pessoa conheça a igreja, a partir do momento que ela chegou aqui, Já na igreja, quais equipes que vão influenciar a primeira impressão dessa pessoa no corpo? Além dos membros, né? Mas a gente está trabalhando de equipe aqui. Louvor. A forma como é feito o louvor influencia na percepção da pessoa da igreja. Dança. O ministério de dança vai influenciar a vida dessa pessoa quando ela chega aqui. Um teatro. Talvez ela venha aqui e o teatro esteja fazendo uma apresentação. Vai influenciar a vida dessa pessoa. O ministério de arte, seja qualquer outro tipo de arte, vai influenciar a vida dessa pessoa. O que mais? Equipes que vão ter que estar trabalhando bem, equipes de base. Recepção.
Você vê a importância da equipe de recepção. A pessoa chegou, essa equipe vai influenciar a percepção dessa pessoa. Equipe de manutenção e conservação, ela chegou na igreja. A igreja está suja, está tudo jogado, largado, riscado, parede riscado, resto de bolacha dentro do templo. A pessoa vai ver, ela vai ter uma percepção da igreja. Se ela chegar e verificar que está tudo organizado, limpo, arrumado, funcionando, ela vai ter outra percepção da igreja. Para que ela tenha essa percepção positiva, essa equipe precisa trabalhar. Manutenção, conservação e limpeza. Outra equipe de comunicação, equipe do som. Aqui, a ceia num segundo momento. Mas então a gente percebe que quando essa pessoa, primeiro ela foi convidada, algumas equipes influenciaram ela, ela chegou na igreja, a área de influência dos ministérios, olha como aumenta. Quando a pessoa chega na igreja. Por isso que cada ministério, cada equipe precisa trabalhar, fazer a sua parte. A gente fala o seguinte, irmãos, pregar a palavra de Deus não é você só ir lá fora e falar de Cristo no calçadão. Também é isso. Mas se a pessoa chegar aqui dentro e o som está funcionando direito, você está pregando a palavra de Deus. A igreja está limpa, você está pregando a palavra de Deus. A dança está dançando, o teatro está funcionando, o louvor, você está pregando a palavra de Deus. Então, se tira o conceito de que só prega a palavra de Deus quem vai lá fora. Não, quem vai lá fora é parte integrante, está aqui, ó, é evangelismo. Mas quando a pessoa chega, essas equipes de base, equipe de adoração, precisam estar trabalhando bem. Muito bem, essa pessoa veio, essa pessoa visitou a igreja, chegou um outro momento. Ela gostou da igreja, ela decidiu continuar visitando. Quais outras equipes vão exercer influência sobre a vida dessa pessoa? Aí, ó, todas essas que nós já falamos, mas aqui aumenta duas, ó, EBD, integração. A pessoa começou a frequentar a igreja, a equipe de ensino vai perceber. E como você consolida? Na palavra. Então a equipe de ensino vai chegar e falar assim, ô Vitor, tudo bem? Tudo bom. Ô Vitor, eu sou da equipe de ensino da igreja. A gente está percebendo que você já está frequentando a igreja alguns cultos. Você não gostaria de participar da classe de integração? O que faz a classe de integração? Vai explicar para você sobre o funcionamento da igreja. Como funciona? Eu tenho interesse. Vem um dia, participa da classe de integração. Vai explicar o funcionamento da igreja. Aí, já convida. Você não quer começar a participar de uma EBD? Você não quer começar a participar da escola bíblica? Eu gostaria. Encaminha para a escola bíblica. Você não gostaria de participar? Aqui não está mais de uma célula de consolidação? Porque essa pessoa já foi ganha para Cristo. Ela já começou a frequentar a igreja. Ela ainda não é membro, mas já começou a frequentar a igreja. Aí, essa pessoa, depois que ela começou a participar da EBD, depois que ela fez a classe de integração, ela toma a decisão por Cristo, e ela agora, ela vai precisar da influência de outras equipes na vida dela, que é a célula de consolidação, para poder consolidar essa pessoa na igreja, e os cursos de membresia, que hoje não tem, e eles vão começar a ter. No segundo momento eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Ok? Aí, essa pessoa, ela já tomou decisão por Cristo, se batizou, ela é um novo membro. Quais vão ser as equipes que vão exercer influência na vida do novo membro? Equipe de membresia. Então, ó, ministério de intercessão, eventos de comunhão, beneficência, comunicação. Ela já entra dentro do hall de membros, ela já vai começar a receber as mensagens do pastor, da igreja, falando do que vai ter, do que vai acontecer. Por último, ela é um membro novo. Você vê que todas as equipes estão trabalhando. Aí ela vai vir para esse ponto aqui, ó, descobrindo o seu dom. Ela vai participar do curso, descobrindo o seu dom, para entender qual é o dom, qual é o propósito de Deus para a vida dela, para que ela possa começar a trabalhar em uma dessas equipes da igreja. E se essa pessoa fizer o curso Descobrindo o Seu Dom,
e ela fala assim, pastor, eu gosto da igreja, mas eu não quero participar de ministério nenhum. Amém. Ela entra dentro dos 50% da igreja que não querem participar de nenhum tipo de ministério. E nós precisamos respeitar, irmãos. Eu já trabalhei em visão celular. Em visão celular é assim, ou você é líder de célula, ou você é membro de uma célula, ou você não pode fazer parte dessa igreja. Isso está errado. Porque uma das coisas que meu pai, ele fala que eu acho muito interessante, a pessoa, por mais que ela não faça nada dentro da igreja, não participa de um ministério, ela trabalha para a igreja, sendo membro. Sabe como? Sendo número. Porque quando um visitante entra aqui, pode ser que 95% da igreja não trabalhe para a igreja, mas tenha 95 pessoas aqui, ela vai ter uma visão da igreja, do que se ela entrar e tiver só 5. Então, por mais que ela não queira desenvolver nenhum tipo de dom naquele momento, ela vai continuar participando da igreja normalmente, amém? Pastora, no final eu vou abrir para perguntas, ok? Eu já tenho um momento para isso, só para a gente não perder o raciocínio aqui. A igreja com propósito, ela precisa de foco, irmãos, e as equipes e ministérios precisam de foco. Eu já trabalhei isso antes, O pato nada, voa, anda, porém ele não faz nenhuma dessas coisas bem feito. Hoje eu sei que muitos de vocês fazem parte de vários ministérios. Provavelmente, até o final do ano que vem, vocês não farão parte de tantos. Por quê? Porque vocês vão precisar focar naquele ministério que vocês têm maior dom. E vocês vão precisar começar a se dedicar a esses ministérios. Não adianta eu tentar fazer tudo. Um dos erros da nossa igreja que eu via era isso. A gente tentava fazer tudo. Culto de homens, culto de mulheres, culto de crianças, culto de jovens, evento de beneficência. Só que nós não tínhamos pessoas para organizar tudo. Então se fazia, mas se fazia tudo assim, mais ou menos. A igreja com propósito, ela precisa ter foco. Por quê? Aquilo que ela se dispõe a fazer, ela precisa fazer com excelência. Aqui na nossa igreja a gente tem ministério de jovens. Eu estava lendo o livro do Rick Warren. Sabe com quantos membros que eles tiveram o primeiro ministério de jovens da igreja deles? 500. Porque antes disso, eles não tinham pessoas para poder cuidar do ministério de jovens. Sabe quanto tempo depois eles tiveram um ministério de senhoras na igreja? Depois que a igreja tinha 1000 membros. Porque eles não tinham pessoas para poder cuidar desse tipo de ministério. Então, o que nós precisamos entender? A gente precisa focar no propósito, primeiro em Deus, e depois no propósito, para que a gente possa fazer um trabalho de excelência. O que é um trabalho de excelência? Qualidade muito superior para Deus. Então, ministério, equipe de limpeza tem que fazer um trabalho excelente. Jovens tem que fazer um trabalho excelente. Não pode fazer meia boca. Pastor, mas eu estou percebendo que eu cuido de 10, estou participando de 10 equipes e eu não consigo trabalhar com excelência nessa. E o dom que eu tenho é para essa. Então, você não tem problema nenhum. Você vai se dispor dos outros 6 ministérios e você vai trabalhar naquele que você tem, só que você vai trabalhar com excelência naquele ministério. Nós não vamos conseguir, nós não temos material humano hoje para que todos os ministérios funcionem de forma excelente, mas alguns nós temos, e com o que nós temos, nós vamos começar, amém? Qual vai ser o norte para que essas equipes principais de estrutura desenvolvam esse trabalho de excelência? Irmãos, primeiro, a igreja com propósito, ela dá liberdade para você trabalhar. Quem esse ano trabalhou um pouco na liderança de ministério, sabe que nós começamos a dar liberdade para você trabalhar. Pastor, eu estou sentindo de fazer isso. Faça. É dentro do princípio bíblico? Faça. Pastor, eu gostaria de fazer aquilo. Está dentro da Bíblia, irmão? Faça. Há algum tempo atrás, a gente vê a questão das assembleias nas igrejas. É muito bom. Mas aí você criava uma comissão
Irmãos, eu quero fazer um trabalho de missões, então vamos criar uma comissão para ver qual é o trabalho que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, a forma que vocês vão fazer, para daí decidir se vocês podem fazer. E daí a comissão que não trabalhava naquela área, ela delimitava como que o ministério tinha que trabalhar. Pastoral carcerária, pastor, é o seguinte, ou você vai toda semana ou não tem esse ministério na igreja. Só que quem está dentro sabe como funciona. Então a equipe que está responsável por aquela área é a maior interessada em fazer com que aquilo funcione bem. E ela vai saber a melhor estratégia para que aquilo funcione bem. Então as decisões vêm dessa equipe. E o que a igreja faz? A igreja apoia. Só que precisam ter alguns nortes. Qual que é o norte? Primeiro norte, Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. Amém? Eu quero fazer um evento na igreja que foge um princípio bíblico. Não pode. Nós não fazemos. Amém? Beleza. Só que para ficar mais claro a direção bíblica, a igreja, ela fez uma declaração de propósito. Vocês lembram quando vocês fizeram a declaração de propósito? Um domingo de manhã, a gente pegou no EBD, dividimos em equipe, e cada uma das equipes foi falando quais seriam os propósitos da Igreja Batista Betel. E daí, com base no que foi escrito por todo mundo, nós criamos a declaração de propósito da igreja. Para que serve a declaração de propósito? Pastor, eu quero fazer um evento. Irmão, o evento ele está de acordo com o propósito de Deus para a nossa igreja? Tá, pode fazer. Pastor, eu queria fazer um evento X. Como que vai ser o evento? Vai ser assim, assado. Irmão, esse evento ele foge do propósito pelo qual a igreja foi criada. Então a gente não faz. Vai dar um norte para saber o que a gente realiza ou não. E essa é a declaração de propósito da Igreja Batista Betel em Londrina. Veja lá. Fazer conhecida a glória de Deus através do nosso testemunho. Olha a importância do meu e do seu testemunho. Adoração. Amando a Deus e ao nosso próximo. Trazendo pessoas a Jesus e para a sua comunhão no seu corpo. Se dispondo a ensinar, obedecer e declarar publicamente uma nova vida em Cristo. Irmãos, essa é a declaração de propósito da nossa igreja. E um detalhe, se você for analisar um pouco melhor essa declaração, você vai descobrir algumas coisas sobre ela. Na nossa declaração, existem os 5 propósitos de Deus para a igreja. Adoração, comunhão, serviço, ensino, e aqui é membresia. Agora veja só, tudo que está nessa declaração é bíblico. Fazer conhecida a glória de Deus. A Bíblia fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. A Bíblia fala que nós precisamos dar testemunho como servos de Cristo. A Bíblia fala que nós precisamos amar Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia fala que nós temos a responsabilidade de trazer pessoas a Jesus. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A Bíblia fala que eu preciso confessar publicamente que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. A Bíblia fala que eu preciso ser uma nova vida em Cristo. Amém? A declaração de propósitos da nossa igreja, ela tem a Bíblia como regra de conduta e fé. Irmãos, a partir de hoje, nós não vamos fazer nada mais na igreja que fuja a nossa declaração de propósitos. Amém? Estou finalizando já. Só queria passar algumas informações aqui que são importantes, tá? Para que a igreja ela trabalhe bem. Cuidado, irmãos. Existe uma diferença entre libertinagem e liberdade. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24. Deus disse assim para o povo: todo lugar onde vocês puserem os pés da terra será de vocês. Liberdade.
Irmãos, vocês têm liberdade para fazer. Deus chegou para o povo e falou assim: aonde vocês colocarem a planta do pé de vocês, vai ser de vocês. Porém, o seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates até o mar oriental. Vocês têm liberdade dentro disso daqui. As pessoas estão confundindo hoje liberdade com libertinagem. Ah, então eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser? Você pode fazer dentro do propósito de Deus para a igreja. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, 2 versículos que são importantes, que tem que servir de referência para vocês que fazem parte do ministério. Aquele que não está comigo, Jesus falou, aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Membro da igreja tem divergência de opinião. É normal, irmãos. Amém? É normal. Porém, se a igreja decidiu, se os membros decidiram, eu como membro, como parte integrante daquele corpo, eu preciso aceitar, acatar e fazer o melhor para que aquilo aconteça. Essa história de acontecer assim, irmãos, os membros, a igreja decidiu, ou a equipe de células, que o conteúdo que vai ser ministrado nas células é esse. Amém? Aí chega o irmão e fala assim, pastor, legal, mas é o seguinte, esse conteúdo não serve para a minha célula. A minha célula tem que ser diferente. O conteúdo é outro. Irmão, se não está juntando, está espalhando, é um princípio bíblico. Amém? Outra coisa, Jesus disse, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, ela também não poderá subsistir. Casa dividida não se mantém em pé. Nós temos opiniões diferentes. E durante todo esse processo vão ter opiniões diferentes. E a igreja vai conversar, e vai conversar com os ministérios, vai ver se está dentro da declaração de propósito para que possa fazer. Mas se estiver causando divisão, irmãos, Satanás é especialista em divisão. Ele é especialista nisso. Ele dividiu o céu. A Bíblia fala que 1/3 dos anjos foram com ele. Ele é especialista em divisão. Começou a causar divisão, aí nós vamos trabalhar para que cesse aquela divisão. Amém? Só para finalizar aqui, daí o próximo já é para pergunta. Como que vão funcionar as reuniões entre a equipe principal, estrutura e núcleo? Entre o pastor e as lideranças a qualquer momento, tá? Eu vou chamar as lideranças e a gente vai conversar. Entre o líder da equipe principal e os líderes da equipe de estrutura, a qualquer momento também. Porém é assim, como a gente sabe que tem muito... às vezes tem pessoas que estão participando de mais um ministério, vai ser difícil, irmãos, equipes de estrutura, por exemplo, teatro. Além dos ensaios, tá? Ter reuniões específicas para os projetos de teatro. Então é importante que o líder desse ministério, dessa equipe, fale assim, gente, tive essa ideia, vai conversando com cada um, mandando WhatsApp, o pessoal vai respondendo, e no ensaio decidam, tá? Líder da equipe de estrutura e seus integrantes, é o que eu acabei de falar. E entre o núcleo da igreja, esse daqui, que é o que a gente está tendo aqui hoje, vai acontecer todo mês, uma vez por mês. E eu já tenho a data que vai acontecer em janeiro, vai ser dia 26/1. Deixa eu explicar como que eu defini essa data. Eu pensei num momento em que a maior parte da igreja pode. E quando todo mundo voltar a trabalhar, eu sei que alguns já estão trabalhando, mas quando voltar a trabalhar, voltar a estudar tudo, eu percebi que o melhor horário vai ser no sábado à noite. Sábado à noite, a maior parte dos irmãos pode. Então, a equipe, as reuniões da equipe de base vão ser sempre um sábado à noite por mês. E o que vai trabalhar nesse dia? Vai ter um momento de louvor, vai ter um momento de palavra, né, para a igreja, para as equipes, de encorajamento, de incentivo.
e aquelas equipes que fizeram um trabalho relevante naquele mês, elas vão compartilhar o que está sendo feito. E vai ser oportunidade das equipes também conversarem entre elas e os líderes com seus membros para definir planejamento para o próximo mês.